Olá, bom dia. O setembro pode ter várias cores e uma delas é o dourado. Esse dourado é bem especial. É para chamar a atenção para um câncer que preocupa muito as autoridades de saúde. É o câncer infanto-juvenil que infelizmente vem crescendo e os centros de tratamento não estão conseguindo atender a demanda. Mas por que isso está acontecendo? Quais são as causas e o que pode ser feito a respeito? É sobre tudo isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio falar comigo sobre esse assunto, para a gente ficar entendendo bastante o porquê de tudo isso, foi o vice-presidente da Fundação Antônio Dino, doutor Antônio Dino Tavares. Bom dia, doutor Antônio Dino. Bom dia, Elda. Bom dia, telespectadores. Bom, gostaria de começar agradecendo o espaço para que a gente possa divulgar essas informações, é muito importante, né? E dizer que o Hospital do Câncer Aldenor Abelo, aqui em São Luís, e agora o Hospital do Câncer Dr. Antônio Dino em Pinheiro, estarão de portas abertas para receber todo esse público que precisa desse atendimento, né? Eu também agradeço muito a sua presença aqui, até porque são informações tão úteis no dia a dia, que é bom a gente ter sempre ela à mão para quando precisar, e a gente torce para que ninguém precise, sim, né? Claro. A gente dá a informação torcendo para que ninguém precise dela. Mas as estatísticas não estão assim muito agradáveis, né? Não tá, esse nosso pensamento otimista aqui está indo um pouquinho na contramão. Esses números têm mesmo aumentado, esse câncer infanto-juvenil? Só uma curiosidade, claro. O câncer infanto-juvenil até que idade? 18. Até 18 anos. 18 anos. Então, às vezes, passa lá na pediatria, olha aquele paciente barbado e tal, aquele paciente tem menos de 18 anos. Porque o pessoal pensa passar na pediatria, e está pensando só tem crianças. Aí chega lá, tem um cara lá, né? Então cidadão. Até 18 anos ele vai para a pediatria. Por lá que ele é encaminhado e analisado. Até 17 anos e... 17 anos e 11 meses 29 dias. E 23 horas. Pronto. Certo. Então, esse número tem aumentado mesmo? Sim, esse número tem aumentado. Para ter uma ideia, lá no Aldenor Abelo, que é onde a gente atende esses pacientes infanto-juvenis, nós triplicamos o número de leitos de 2010 para cá e não estamos tendo capacidade instalada para atender toda a demanda que precisa, né? Então, sempre tem gente esperando, sempre tem pessoas na regulação de leitos. Infelizmente, é uma realidade que está acontecendo. Até porque a gente tem aqui o Aldenor Abelo, né, o Hospital Aldenor Abelo, como nosso centro de referência. Todo mundo, querendo ou não, corre para lá. Para esse tipo de câncer infanto-juvenil, é o único hospital que temos no estado, né? A gente sabe disso, a gente tem procurado aumentar a oferta de serviços, a gente tem procurado fazer diferente do que está sendo feito para poder atender o maior número de pacientes, mas infelizmente nos falta dinheiro. Nós somos um hospital que atende basicamente SUS, 95% dos nossos pacientes são SUS. Isso nos causa um déficit, um prejuízo mensal de mais de R$1,5 milhão, e a gente não consegue juntar esse dinheiro para poder fazer essas melhorias necessárias, né? Entendo. E mesmo assim, a gente ainda corre contra o tempo, porque as estatísticas são todas desfavoráveis, não só para o infanto-juvenil, mas para o câncer em geral. Em geral, né? Essa é a típica questão, você está sempre correndo, não vou dizer atrás do prejuízo, né? Porque a gente não corre atrás de prejuízo, né? Mas você está sempre em defasagem, você está sempre um tempinho atrás. O Estado está sempre em defasagem. Atualmente nós estamos um pouquinho defasados em relação ao câncer. E a gente sabe que quem tem câncer tem todos os tipos nesse caso, essa defasagem? Infelizmente, todos os tipos. Para ter uma ideia, o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, previu, ele faz isso com dados estatísticos, né, base em estatística, dados populacionais, e previu que entre os anos de 2023 e 2025, o Maranhão vai ter 12 mil novos casos de câncer anualmente. 12 mil novos casos de câncer. Aí 2 mil, é? 12. 12 mil? Anualmente, 12 mil. Meu Deus, e aí o INCA faz lá tantos casos de câncer de colo de útero, tantos casos de câncer de pênis, aí vai fazendo todo o relatório. Bom, o fato é que em 2023 teriam que ter 12 mil novos casos. No Aldenor Abelo a gente conseguiu diagnosticar e tratar somente 5 mil casos. E aí a gente pensa o seguinte: quantos casos ficaram de fora? Eu pensei exatamente isso. Se a gente não tem essa estrutura para atender toda essa demanda desses casos que já existiam, novos casos surgindo, o que está acontecendo com os outros? Aí fica o de fora que acontece? Completamente. Tem uma outra... Não, alguns são... acabam na rede particular, né? Outros acabam na rede estadual de saúde, que tem também o Hospital Geral, o Tarquínio Lopes. Isso. Mas mesmo assim ainda fica muita gente de fora. Mas aí vale a pena uma outra reflexão.
Vamos considerar que só existisse o aldenora e que a gente diagnosticou e tratou 5.000 pacientes, tá? Quantos pacientes ficaram de fora? Aí a matemática é simples, a gente tira 5 de 12, ficam 7.000, né? Mas não é assim a conta. É muito mais de 7.000. Porque quando a gente fala 12.000 novos casos, casos diagnosticados precocemente, casos diagnosticados antes que não estejam avançados. E desses 5.000, muitos pacientes já estavam em estágio avançado, com tumores muito grandes, e o que dificulta o tratamento. Então a gente precisa chegar na frente, a gente precisa trabalhar a prevenção, a gente precisa fazer com que essas pessoas tenham acesso à saúde. Esse é o desafio da Fundação hoje. 7.000, essa conta agora me deixou preocupada, viu? Porque 7.000 são os novos casos que chegaram, ou que ficaram de fora. Mas junto com esses 7.000 tem os outros todos que já estavam ali. Sim, as pessoas passam 5 anos fazendo acompanhamento. Exatamente, né? Então, ocupando um lugar que ele não pode delegar para outro, porque ele precisa também. Não pode. E vocês não podem fazer a escolha de Sofia nesse caso, dizendo você sai, você entra, você sai, não é bem assim. Mas aí o que a gente está fazendo? Esses números mostram os motivos da fila que tem na porta do Aldenor Abelli de manhã. Então a gente é muito criticado porque fica o pessoal na fila, a marcação é feita pela Semarc, tem uma Semarc dentro do hospital, mas é muita gente. Infelizmente é muita gente. E aí o que a gente está fazendo? A gente está procurando descentralizar o tratamento oncológico, porque a gente sabe que faltam 7.000 pessoas e a gente sabe que 60% quase das pessoas que estão em São Luís tratando são do interior do estado. Então a gente lançou o plano de descentralização do tratamento oncológico, fizemos o primeiro hospital em Pinheiro, que nos últimos 6 meses já diagnosticou mais de 100 pacientes, mais de 100 novos casos. Os números nessa doença sempre assustam, né? Sempre a gente não se acostuma muito, não. Principalmente tendo uma demanda reprimida, entendeu? Porque a partir do momento que a gente conseguir equalizar, a gente consegue trabalhar com prevenção, os tratamentos são menos invasivos e deixa de assustar as pessoas. Então é isso que a gente está de olho. Estamos trabalhando também com a tecnologia a nosso favor. Vamos lançar agora a telemedicina do hospital. Vamos fazer um piloto lá na região da Baixada. Porque aí essas pessoas que vêm para cá para a fila de madrugada para fazer a consulta de retorno, de acompanhamento, semestral, anual, elas vão começar a ser atendidas remotamente. Isso, então, elas não vão mais para a fila, elas não precisam mais ocupar espaço ali, não precisa mais pagar transporte, não precisa mais isso. pagar alimentação, hospedagem, então tudo isso vai melhorando. Isso já é um alento, viu? Já é isso muito... que a gente está... A partir de quando você já tem uma perspectiva sobre isso? A gente já está trabalhando nisso há mais de um ano. Acredito que o piloto a gente consiga colocar em prática agora a partir do mês de outubro. Ai, que bom, que bom. Assim, só para fazer um balançozinho, essa descentralização com essa primeira unidade fora da capital, deu para sentir os reflexos no atendimento aqui na capital? Deu uma alívio? Não? O que acontece? Como eu te disse que a gente tem 7.000 casos que ficaram perdidos no ano 2023, eu acredito que quando o hospital de Pinheiro estiver 100% funcionando, nós vamos ter o hospital de lá cheio e o daqui cheio ainda vai faltar hospital para as pessoas. Então, nós vamos... Não tem assim uma previsão de alívio a curto prazo. Não vejo uma previsão de alívio a curto prazo. Lembrando que nós já estamos quase em 2025 e as previsões de câncer são sempre crescentes. Até 2030, a Organização Mundial de Saúde diz que o câncer vai passar o coração em causas de morte no mundo. Vai assumir a liderança, vai ser a doença que mais vai matar no mundo. Então, acredito que se a previsão era 12.000 casos de câncer por ano, entre 23 e 25 por ano, acredito que esse número essa estatística, essa previsão deva aumentar. Então a gente precisa estar preparado. O Maranhão está muito, o Brasil inteiro está muito atrasado nesse tratamento. Esse tratamento, no diagnóstico precoce, em todos os aspectos que você olhar para a doença, a gente está atrás. A gente está atrás. A doença está caminhando na frente. A gente está tão atrás que a gente tem os maiores índices de câncer de pênis do mundo. Isso aí é colo de útero. E o Maranhão ocupa desonrosamente, vergonhosamente essa liderança. Essa liderança em câncer de pênis, que até hoje eu não entendo isso. Então, lá em Pinheiro, nós já diagnosticamos nos últimos 6 meses 4 casos de câncer de pênis. Assim, 4 casos de câncer de pênis é pouco? Vamos lá, primeiro, se fosse o teu não. Mas se fosse o seu telespectador que está assistindo a gente, né? Eu vou tomar café depois dessa. Desculpa. Não, eu entendi. Essa é uma coisa. Linguagem. E a segunda coisa,
No último ano que eu acompanhei, acho que foi 2023, ano passado, eu estava conversando com um dos médicos, a gente já tinha quase 50 casos de câncer no Maranhão. Nós somos os líderes. O segundo lugar no Brasil tinha 10. Ou seja, na região da Baixada, a gente encontrou 40% do segundo lugar do ano 2023. É muita coisa. Mas esse é o caso que nós vamos falar no próximo bloco. Vou só encerrar esse café, esse primeiro bloco aqui. Vou tomar o café. Foi o senhor que me confundiu. Vou tomar o cafezinho, vamos tomar uma água e a gente volta já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre o Setembro Dourado e essa chamada de conscientização, de atenção mesmo para os casos de câncer aqui no Maranhão, principalmente o câncer infanto-juvenil, mas a gente aproveita e está falando de todos. E desde que começou a entrevista, eu estou conversando aqui com o Dr. Antônio Dino Tavares, desde que começou a entrevista eu estou procurando um lado bom dessa história, alguma coisa para dizer, a gente avançou, a gente fez alguma coisa, mas eu ainda não achei, mas eu vou achar daqui até o fim da entrevista, porque a gente estava falando já em casos de câncer de pênis, que a gente ocupa o lugar vergonhoso de primeiro lugar, né? Isso. E o segundo lugar está muito distante da gente, né? O que falta? Quando eu já vou sair até um pouquinho aqui do infanto juvenil, mas quando a gente fala num caso preocupante desse, a gente diz, a culpa é inteira do homem. Ele não tem hábitos saudáveis de limpeza. Não. Vamos lá, a gente está saindo do infanto juvenil, mas não está, tá? O câncer de pênis, ele é causado por um consórcio de fatores. Um deles é a falta de higiene, mas a falta de higiene sozinha provoca o câncer de pênis? Não, ela tem que estar consorciada com HPV. E aí entra na parte do infanto juvenil, porque a vacina da HPV é gratuita e está disponível em toda a unidade básica de saúde. Isso. E é dada exatamente nas crianças entre 9 e adolescentes de 13, né? Nessa faixa, de 9 a 13 anos. Recentemente, eram feitas em 2 doses, recentemente mudou essa... né, para facilitar facilitou as muito. coisas, né? Então, só uma dose. Preferencialmente antes do início da vida sexual da criança, da pessoa. Mas preferencialmente, não obrigatoriamente, porque não significa que a pessoa, tendo iniciado a vida sexual, ela esteja contaminada. E já existem alguns estudos também que estão sendo feitos sobre, mesmo que a pessoa esteja contaminada com HPV, se ela se vacinar, o desenvolvimento do HPV pode ficar incubado. Então já existe alguns estudos outra sobre possibilidade isso. De tratamento e de recurso. Quer dizer, o certo é fazer preventivamente. Sim. É para isso que existe a vacina, para evitar que você contraia determinadas doenças ou que se contrair seja de forma leve. Mas já que contraiu, vamos para a segunda opção, né? Vamos para o plano B. Vamos tomar a vacina. Vamos tomar a vacina, gente, não custa nadinha, você encontra nos postos de saúde básicos. Custa só o tempo de ir lá e tomar. O tempo, a disponibilidade, um pouquinho da parceria dos pais, da participação dos pais, quando a gente está falando nessa faixa de 9, né? De 9 a 13 anos, precisa ali da ajuda dos pais nessa conscientização a respeito disso, porque isso vai refletir onde? Lá na frente, lá no Aldenor Abelo, que você vai encontrar um sistema completamente sobrecarregado. Você pode... Também por conta disso. Então, não adianta a gente ficar cobrando o que a Fundação Antônio Dino pode fazer, o que o Estado pode fazer, o que a União pode fazer, se a gente não está fazendo a nossa parte. Se a gente não está fazendo a nossa parte, né? Quer dizer, é um conjunto de esforço. Aí vai sociedade, classe política, no destino de emendas, de recursos, aí vai a participação do próprio hospital na organização dessa demanda toda e nessa descentralização que já começou. Existe a possibilidade de expansão desse processo, doutor? Sim, a Fundação tem a ideia de fazer 5 hospitais ao todo, né? Nós temos o Aldenor Abelo, aqui em São Luís, temos o Dr. Antônio Dino em Pinheiro, estamos na iminência de começar o Hospital de Santo Inês e aí a ideia é fazer mais um em Caxias e um em Imperatriz. Esses municípios são macro-regiões escolhidas pelo Ministério da Saúde. Tá? Inicialmente a ideia era começar em Barra do Corda, porque é o centro do Maranhão, então a ideia era convergir o pessoal para lá. Quando eu fui apresentar isso no Ministério da Saúde, há quase 10 anos atrás, aí o ministro da época disse que o hospital
poderia ser feito onde eu quisesse, que o hospital era meu. Mas o SUS só credenciaria nesses municípios. Então a gente mudou a estratégia toda e vamos levar agora esses hospitais para essas macro-regiões. Porque eles representam os regionais, né? Que estão em macro-regiões, né? Um que agregam. Que eu não me lembro agora, é a população para ser assistida no hospital. Que fica mais facilitado o acesso. Eu imagino, não sei bem a estratégia do Ministério, mas o que importa é que a gente tem esses hospitais. Até quando, mais ou menos, a gente trabalha com essa hipótese? Como eu te disse, precisa do dinheiro. E o dinheiro e o tempo. Então, um hospital, por exemplo, como o de Santa Inês, a gente deve demorar quase 3 anos para ficar pronto. Então, o de Pinheiro foram 2 anos, mas é um hospital menor. O de Santa Inês vai ser um hospital bem maior. E aí a gente vai precisar de pelo menos 3 anos para ficar pronto, se tiver com o dinheiro chegando nas etapas corretas. Senão, pode atrasar um pouco. Tá? Mas a Fundação está atenta para isso, está de olho nisso. Mas, como a gente acabou de dizer, se a população não fizer a sua parte, pode fazer o hospital que não vai dar conta, porque a vacina... Quantos hospitais tiver, vai ficar lotado? Vai ficar lotado. A gente tem muito caso de câncer de colo de útero. Vacinação de HPV resolveria, entendeu? Minimizaria isso demais. Então, se a gente fizer a nossa parte hoje, a mãe, o pai, o avô que estiver escutando a gente, leve seus filhos, seus netos para vacinar. Seria uma espécie de vacina contra o câncer. A longo prazo você está protegendo sua família, seus filhos, seus netos. E preste atenção no seguinte, esses pais e avós de hoje provavelmente ou estão sofrendo com algum tipo, podem estar sofrendo com algum tipo de câncer, ou sabem de alguém que está sofrendo. E não sabe da dificuldade de acesso, do tratamento, como é sofrido o negócio. Então eu acredito que essas pessoas não querem isso para os seus filhos. Pois é, essa vacina chegou no momento em que o preconceito veio junto com ela, né? Existe. Todas as ideologias contrárias, e aqui a gente não está sendo contra nenhuma, estamos sendo só a favor da saúde, dizendo que se a vacinação for feita, os resultados podem ser melhores lá na frente. Você vai serão melhores lá na frente, não podem ser não. Serão. Se você está imunizado, você não vai contrair a doença. A prova disso é que países de primeiro mundo, que já tem essa campanha de vacinação em dia há muito mais tempo, não existe mais tipo câncer de pênis, câncer de colo de útero, né? Mesmo os grandes centros maiores. Que são doenças basicamente provocadas pelo HPV, né? HPV. Pois é. Então, a gente tem provas de que dá certo. Né? Tem provas de que dá certo. Agora, não vai dar certo ano que vem, mas a longo prazo a gente vai ter uma população mais saudável e com uma incidência menor. Pois é, quantos jovens a gente não tem aí de 9 anos até os 13 que estão dentro dessa vacinação, que é gratuita, gente, que é gratuita. Isso é que é melhor. Está perto de você, está num posto de saúde. Não deixe ideologia, preconceito, essas coisas atrapalharem a vida do seu filho. Se a gente pensar que a gente já diz, eu aguento uma coisa dessa, mas meu filho não aguenta, vai nessa, pensa desse jeito e leva a criança para vacinar. Ainda tem um outro preconceito que foi criado, eu nem sei se ele ainda existe muito, de que, não, eu vou vacinar minha filha e ela vai iniciar a vida sexual. Isso, esse era o tipo de preconceito que eu estava falando. Nesse raciocínio, a gente tem que pensar o seguinte, a filha da pessoa, a minha, qualquer pessoa, vai iniciar a vida sexual vai iniciar a vida sexual. Não tem... Para isso aí não tem vacina, não. Não tem vacina. Não. Ela vai começar a vida sexual em algum momento. E nesse momento ela vai estar protegida. Pois é, a diferença é que ela vai iniciar de uma forma mais protegida. Ninguém está liberando a iniciação sexual aos 9 anos, aos 10 anos, aos 11 anos. Ninguém está incentivando isso de jeito nenhum. O que eu acho que o senhor sente mais na pele do que a gente, né? É o resultado da não aceitação desse processo de vacinação. Sim. Basta dar um pulinho lá no corredor do hospital que a gente vai ver o que está acontecendo. Quais são as perspectivas daqui, por exemplo? A gente tem agora essa campanha, vocês vivem fazendo campanha de alerta, né? Sim. Aí logo em outubro a gente entra com Outubro Rosa. Outubro Rosa, na sequência Novembro Azul. E vale destacar e deixar muito claro que são campanhas de conscientização para chamar a atenção para o tratamento ou para a prevenção daquele tipo de câncer, né? Não é uma campanha que tem que ser feita, vou fazer meu preventivo em outubro por causa do Outubro Rosa. Não é isso. A saúde tem que ser tratada o ano inteiro. Outubro Rosa, Novembro Azul, Setembro Dourado são meses para chamar a atenção para aquele tipo de câncer, para aquele tipo de tratamento, para lembrar a pessoa que ela vai ter que fazer, tem que se tratar.
Tá? Não vamos deixar para fazer os preventivos, as mamografias, tudo no mundo no mês de outubro. No mês de outubro, porque isso. também aí o sistema não aguenta, né? Primeiro, Vamos distribuir isso ao longo do segundo, ano. que a gente pode estar doente nos outros 11 meses do ano, pode adoecer dos outros 11 meses. Então, quem fez, por exemplo, uma mamografia em outubro agora, ou um Papa Nicolau em outubro agora, não significa que se for fazer e deu negativo, não significa que se for fazer em setembro do ano que vem, não pode dar alguma anomalia. Exatamente. Né? Por isso que os exames são anuais. Eu acho que o objetivo dessas campanhas é alertar a população para os riscos de determinada doença, para que se chegue a resultados melhores. Sim. Isso, mas a gente pode pensar que o ano todinho pode ter a cor rosa, o ano todinho pode ser azul, o ano todinho pode ser dourado, o ano todinho lilás, pode ser lilás, que é o março lilás, né? Isso. Que é de colo de útero, colo né? de útero. Colo de útero. O outubro rosa, a gente ressignificou aqui no Maranhão, tanto o outubro rosa quanto o novembro azul, que um era câncer de próstata e o outro era câncer de mama. Aí, antes do março lilás, a gente trabalhava saúde feminina e saúde masculina, porque além do câncer de próstata, que é o que mais acomete os homens, o Maranhão tem uma incidência muito grande de câncer de pênis. Então a gente fez essa mudança. Então não é só próstata. Não. Hoje é saúde masculina. Aí envolve todos os cânceres de alguma forma ligados aos homens, e outubro ligado às mulheres. Pronto. Basicamente. É mais ou menos isso, né? E em setembro a gente chama atenção para essa faixazinha mais delicada, que é infanto-juvenil, que aí são os papais e as mamães que vão ter um pouquinho mais de responsabilidade, além da sua saúde, com a saúde do seu filho. Você não quer que ele vá sofrer mais tarde, né? Então tem um caminho mais certo, mais fácil, mais seguro. Vacinação contra HPV, gente. Eu tô assim, a gente fica besta com esses números quando a gente fala a respeito e vê as formas que poderia ser evitado. Como é simples, né? Como é simples evitar e como é complicado e difícil tratar. De fazer, tratar. Eu acho que o tratamento é a pior. É penoso, né? Sempre penoso, muito penoso. Sempre mais complicado. E principalmente no Maranhão, que a gente está diagnosticando as pessoas tardiamente. O diagnóstico precoce ainda é uma realidade que a gente ainda não chegou... A gente ainda não chegou nem 50% disso. Então, o que acontece? A gente tem que estar preparando hospitais para receber pessoas que vão ter tratamentos mais invasivos, diminui as chances de cura, né? Então, aumenta a índice de mortalidade. Então, tem todo o processo. Olha, lá no hospital, uma criança quando nasce grande, talvez chegue a 5 quilos, né? Uma criança bem grande. Muito grande. Não é fácil não botar uma criança de 5 quilos para fora. Meu filho tem 4 quilos e 5 gramas, né? Nasceu já é grande. Maior, já o outro é com 3.800, já foi um menino bem grande. Bem grande, E aí lá no hospital a gente tem um recorde de um tumor de colo de útero de 13 quilos e 800 gramas. 13 quilos e 800 gramas. É um negócio... 13 quilos? 13. Imagina uma mulher carregando uma coisa dessa. Eu tenho foto, um negócio, parece que ela está grávida de trigêmeos. De trigêmeos, né? Mas como é que chegou lá? Isso não foi de um dia para o outro. Sim, é isso que eu ia dizer. A pessoa não teve nenhum indício de que tinha alguma coisa normal ali, né? As pessoas reclamam de dificuldade de acesso e tal, mas eu acho que aí vai um pouquinho também de acomodação. Acomodação, eu diria que sim. Se ela for em qualquer unidade básica de com saúde, a barriga daquele tamanho que ela estava, que não está grávida, e com certeza tendo sangramentos, eu acho que, não sei, eu não posso não dizer estamos julgando, não estamos ninguém, buscando uma forma mais simples, mais fácil das pessoas perceberem que a prevenção é o melhor remédio. Se você não ficar doente, você não precisa ser tratado. Se você não precisa ser tratado, você não entra numa fila para esperar o tratamento. Então, pensa bem assim nesse caminho inverso, para ver se a gente não faz aquele que leva ao tratamento. Aí tem o preconceito, por exemplo, do homem. Se tiver uma anomalia, procure um médico. O que é uma anomalia no pênis? Meu amigo, ele tem o pênis dele desde que ele nasceu. Ele olha todo santo dia. Ele vai saber o que é uma coisa diferente, uma mancha, uma ferida. Ele vai perceber. Então, quando tiver esse primeiro sinal, procura um médico. Porque o que acontece? Esses casos que a gente encontra aqui em São Luís, no Maranhão, às vezes já é avançado. E qual é o tratamento? É a amputação do pênis. Amputação. O que é que você quer? Tratar dele ou perder ele? Então tem que ser, tudo é muito urgente nesse caso. Tudo é muito urgente. Aí quando você diz, você conhece ele desde que ele nasceu. Às vezes ele não conhece direito, não. Assim, acho que às vezes tem umas coisas assim que você não consegue entender, mas que acontece, né? Não que tem que ter vergonha do próprio pênis.
acha que tocar, que limpar, que isso não faz parte da cultura dele. Porque a fimose, o que acontece? Essa parte da higiene. Às vezes o homem acha, eu digo, eu tenho uma história interessante que eu comecei a usar óculos com 18 anos. Por quê? Eu viajei com meu pai, viajei de carro com meu pai, e a gente foi de dia e voltou de noite. E na vinda eu vinha dirigindo e caindo nos buracos todos da estrada. Aí meu pai disse, meu filho, você só pode ser cego. Aí me mandou no oftalmologista e eu botei era quase cego mesmo. Eu botei um óculos, eu não enxergava bem. Mas como é que eu ia saber se eu não enxergava bem, se eu não sei como é que os outros enxergam? Então o que acontece? Às vezes o homem tem fimose, não sabe que aquilo ali não é normal, ele não consegue expor a glande e daí ele não consegue limpar. Fazer a limpeza. Como eu acredito que o pessoal não fique comparando os pênis um com o outro para saber, só para saber o tamanho normalmente, né? Para saber se expõe a glande, se não. Então eu acredito que ele fica com aquilo ali achando que está limpando, mas ele não consegue limpar direito porque ele não expõe a glande. Eu acho que para a mulher isso funciona melhor. A gente já não tem tanta vergonha, a gente já não tem tanto problema ir no médico, a gente fica nas posições mais estranhas do mundo. O homem por si só já negligencia a saúde. De fazer todos os exames, o Papa Nicolau, a mamografia que aperta o peito até a gente gritar, sei lá. Mas a gente faz praticamente todos os anos. O homem ainda não chegou nesse estágio assim, de cuidar, esse estágio de evolução, doutor, exatamente isso. De cuidar dessa saúde sem vergonha, sem achar que vai perder a masculinidade, vai deixar de ser homem, porque está se expondo, porque está fazendo toque, porque está fazendo isso, porque está fazendo aquilo. Não, gente, a masculinidade não está nessas coisas, não. Ainda existem algumas outras situações, por exemplo, o câncer de próstata, um dos efeitos colaterais pode ser a impotência. Então tem homem que resolve não se tratar. Aí quando fica impotente, depois não sabe por que foi que aconteceu. Aí depois, porque quando tira a próstata, ele pode ficar impotente com incontinência urinária. Então ele resolve não se tratar. O problema é que depois, mais para frente um pouco, ele não vai conseguir urinar. Aí ele vai fazer o tratamento de todo jeito, só que de uma forma muito pior, já pode estar metastático. Então exige uma pior e dolorosa, eu imagino, né? Muito. Pois doloroso. Olha, eu acho que a gente ficaria aqui a manhã inteira falando sobre isso. O assunto é muito rico. O assunto é muito rico e tem muitos caminhos a serem trilhados aí nessa história. Mas vamos continuar conversando a respeito. Muito obrigado por sua presença, muito obrigado pelas informações para me ajudar a fazer o café de hoje. Não, por nada, eu que agradeço o espaço mais uma vez. E pessoal, vamos levar seus filhos, netos, suas crianças para vacinar, é muito importante. Pois é, nesse Setembro Dourado a gente aproveita para isso, cuida da prevenção. A gente está falando aqui do câncer infanto-juvenil, mas a gente está com foco bem na prevenção. Leve seus filhos para vacinar. 9 até 13, leva para vacinar. É melhor ir no posto de saúde do que lá no Aldenor Abelo depois buscar um tratamento. Com toda certeza. Doutor Antônio Tavares Júnior, muito obrigado por sua presença mais uma vez e bom dia. Muito obrigado, bom dia. E bom dia para você que está aí do outro lado, que sabe que a gente está todo dia aqui só passando informações para você, lhe informando. Você sabe, informação é tudo, é através dela que você escolhe os caminhos que você quer seguir na vida. Nesse caso aqui a gente já até indicou o caminho, que é a vacinação, mas você escolhe o caminho que quer seguir a partir das informações que você tem. Tchau e até a próxima. Até logo.